Salve meus confrades, tudo na paz, meus nobres. Rapaziada, vamos acompanhar a seguir mais uma moça ditando como os homens têm que agir para serem reconhecidos em um relacionamento. Para mim, os principais pontos que você deve buscar em um homem, tipo assim, analisar ele, são o seguinte. Primeiro ponto, você tá conhecendo o cara e aí ele te chama pra sair. Finalmente vocês vão pra um date. Aí você começa a analisar toda a situação. Primeiro ponto, ver se ele vai se oferecer pra ir te buscar. Isso é muito importante. Então, se o cara se oferece pra ir buscar, ele já ganha um pontinho. A não ser que ele não tenha carro, o que é meio complicado. Mas se ele oferece pra um Uber te buscar, aí já melhorou a situação. Agora, se ele espera que você pegue o Uber e vá até ele. Mas enfim, segundo ponto. Pagar a conta. Se o cara fizer eu dividir a conta, eu nunca mais saio com ele. Primeiro date, me fazer dividir conta. Eu acho que nenhum date um homem deve fazer você dividir a conta, muito menos no primeiro. E aí vem o terceiro ponto, que é saber conversar. Ter uma conversa legal, uma conversa que rende, sabe? Aquele cara que consegue conversar sobre tudo, isso é muito legal. E quarto ponto, quando você está começando a se relacionar com uma pessoa, você começa a conhecer sobre ela. E aí você começa a entender como que é a família dela. E isso é muito importante. Quando você vê que o cara tem uma família legal, que ele realmente é de família, isso muda o jogo. Porque isso faz muita diferença. Você começa a perceber que ele tem valores. Ou não, mas se ele tem uma família boa, provavelmente ele vai querer se espelhar na família dele. E aí, quinto ponto. Quando você tá se relacionando ainda mais, né? Tipo, conhecendo a família, ou já sabendo da família dele, você começa a entender o que ele quer no futuro. Porque isso é uma das coisas mais importantes. É você entender o que essa pessoa quer pro futuro. Eu sei que vocês não podem pular etapas, tá? E isso eu fiz muito na minha vida, gente. De ficar me preocupando muito com o futuro e esquecer de viver o namoro, o presente mesmo. Mas a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, precisa estar aberto a esse tipo de conversa. De, pô, querer casar, querer ter filho. E não é uma conversa de, você quer ter filho? É nas brincadeirinhas que vocês vão fazendo, que você vai vendo esse tipo de coisa. Tipo, numa brincadeirinha. Sabe aquelas brincadeirinhas quando você tá flertando de, o nome do nosso filho vai ser esse? Então é nessas horas que você dá aquela perguntadinha. Porque, gente, vocês não vão conversar sobre isso, porque você vai assustar o cara. Mas é nessas brincadeirinhas que você começa a ver o que o cara quer, o que ele pensa pro futuro. E o último ponto é ver se você tá gostando dele. Ver se você tem admiração e interesse por aquela pessoa. Eu já saí com muitos caras legais que eu não tinha atração, sabe? E isso é muito importante. Meus nobres, como sempre, mais uma querendo ditar o que nós homens devemos fazer para sermos reconhecidos em um relacionamento. Já é perceptível que elas adoram medir o valor de nós homens. Mas não gostam, em hipótese alguma, que ditemos o quanto elas valem. E isto é mexer em um vespeiro venenoso. Não é à toa, rapaziada, que relacionamentos estão, em sua maciça maioria, fadados ao fracasso. Elas criam cartilhas imensas para poderem analisar nós homens. Comportamentos, atitudes, ações. Claro, alguns itens devem sim ser analisados, mas da forma que elas abordam é totalmente insano. Querem que o homem se sacrifique para agradá-las e qualquer deslize já é penalizado. Não há brechas em falhas. Tem que ser perfeito. Já não há interesse ali, rapaziada, em pegar o cara iniciando sua trajetória. O cara que vai ralar para subir na vida. Não querem entrar nesta jornada e lutarem para alcançar objetivos maiores. Elas já desejam o homem que venceu e que já está no topo curtindo suas conquistas. Pensem comigo, rapaziada.
Em uma situação de um date onde os senhores levarão um nobre ser de luz para jantar, quais das opções seria uma boa parceira para crescer na vida? Aqui antes da conta chegar já diz que quer dividir o consumo e fica até insistindo? Ou aqui quando a conta chegar começa a disfarçar e mexer no celular? Ou até mesmo divide a conta, mas após o date bloqueia o cara? A resposta é muito óbvia. O homem que quer uma mulher de valor para relacionamento saberá reconhecer estas atitudes. Pagar uma conta é o de menos. Em ambas as situações, o cara pode simplesmente insistir em pagar. O interessante neste ponto é identificar como é a mulher. Se é uma modernista que usa estas conquistas da modernidade apenas em rede social, ou se é uma mulher que reconhece que atualmente para algo dar certo, os dois devem se sacrificar em algum momento. Rapaziada, elas mesmas minam a questão de relacionamentos. Encontram ali o cara de valor que está trilhando seu sucesso, mas o descartam apenas por serem toxicamente exigentes. Depois acabam se relacionando com um destacado vitorioso que não quer perder sua liberdade e que não vai assumir relacionamento sério. Então, neste ponto entramos novamente naquele filme. Homens não prestam, querem apenas nos usar e descartar. Homem não vale nada, todos os homens são iguais. Elas se colocam nestas posições e depois não aceitam que escolheram errado. Bom, meus nobres, este é apenas outro repeteco Sessão da Tarde, onde o final deste filme está mudando, já que homens estão enxergando que o valor dele, quem mede, é sempre ele mesmo. E que ele não precisa de uma âncora o puxando para baixo. Trilhar seu caminho sozinho lhe dá muitas e muitas chances de atingir seus objetivos. Bom, meus nobres, está aí a minha opinião. Deixem aí nos comentários as visões dos senhores, lembrando com respeito. Eu peço aí aquela força para o canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. Vou ficando por aqui, meus nobres. Vejo vocês no próximo vídeo.